Bom dia, pessoal. Nesse sábado pela manhã aí, todo mundo com essa força de vontade do cão para estudar, porque eu tô vendo, ninguém dormiu direito, tá todo mundo com a cara de sono, mas vamos energizar um pouquinho. Pessoal, meu nome é Cristiano, eu sou fiscal de tributos municipal desde 1999, portanto já trabalho aí com direito tributário há 20 anos. Ministrei aulas aproximadamente por 14 anos, já dei aula mais ou menos 14 anos de direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, estatutário. Fazia um tempinho que eu não trabalhava dando aula. O que aconteceu nesse tempo? Tive que me afastar um pouquinho das aulas porque tive uma empresa, abri uma empresa, e aí, como vocês sabem, a gente tem que, quando tem uma empresa, se dedicar exclusivamente a ela, porque não dá tempo de fazer tudo. Não mais tendo a empresa, voltei a fazer aquilo que eu mais gosto, que é dar aula. Hoje a gente vai trabalhar a matéria de direito tributário. Pouco conteúdo, vocês podem notar que é bem pouca coisa. Tem poucos artigos da Constituição Federal que vão cair, relativas a direito tributário. Então a gente tem a possibilidade integral de gabaritar direito tributário. Vocês têm condições de acertar absolutamente todas as questões de direito tributário. Só tem um detalhe. Vocês vão notar, quando a gente estiver perpassando aí os artigos da Constituição, que pode surgir alguma dificuldade de interpretação, porque vários desses artigos remetem a outros artigos da Constituição. Então a gente vai ler o artigo, vai ter que ir no outro artigo, no outro inciso, no outro parágrafo, em outro endereço na Constituição Federal, para entender aquilo que está escrito. Então vai ter que ficar indo e voltando, indo e voltando. E além disso, não contendo nesse texto, existem coisas de direito tributário, existem assuntos, existem conceitos que vocês têm que entender antes da gente trabalhar todo esse material. Esse entender antes é o dia de hoje. Quem não veio no dia de hoje não vai andar como vocês andarão na matéria de direito tributário nos próximos finais de semana. Digo para vocês o seguinte, a aula de hoje vai ser assim, ó. Vocês podem soltar caneta na classe, não esquentem a cabeça em anotar absolutamente nada, a não ser um esquema que eu vou colocar no quadro. Quando o esquema estiver pronto, vocês anotam. Não precisa ir anotando à medida em que a gente vai fazendo. Ele é um esquema de direito tributário que a gente utiliza para explicar como é que funciona a cobrança de tributo. Vocês sabem como é que chega o carnê de vocês de IPTU todo ano? Vocês sabem como é que é o IPVA de vocês todo ano, quem tem carro, quem tem casa, né? Todo mundo sabe, mas vocês não sabem como é que aquilo é por trás. Se existe alguma ilegalidade na cobrança ou alguma coisa assim que possa fazer com que vocês não paguem o tributo ou recorram e paguem um valor menor porque está errado, isso tudo vocês vão enxergar aqui hoje e serve para qualquer imposto. Serve para qualquer taxa, serve para contribuição de melhoria. Tudo que a gente for enxergar aqui hoje nesse esquema, vocês aplicam para todos os artigos que vão cair na prova. Que está aí, vocês já estão com o material, quem pôde fazer o material, do artigo 145 em diante na Constituição Federal. Todos não, claro, né? Mas tem, se não me engano, umas 5, 6 páginas o material de vocês. Dá para notar, então, que é um material muito curto e dá para acertar todas as questões, é bem tranquilo. Direito tributário, direito tributário é ruim, direito tributário é horroroso, direito tributário eu canso de ver o pessoal reclamando, e ele é menor e mais fácil que o direito administrativo, é menor e mais fácil que o direito constitucional, é menor e mais fácil que todas as outras matérias que vocês vão estudar para a prova. Então fiquem bem tranquilos quanto ao direito tributário. Queria perguntar para vocês, para que a gente pudesse emparelhar, assim, eu ter uma certa noção, né? Não vou perguntar o nome de cada um, mas vou fazer uma pergunta geral, vocês só levantem a mão. Alguém aqui fez faculdade de Direito? Levanta a mão. Já fez? Beleza, todo. Alguém aqui está cursando Direito? Levanta a mão. Tá. Então é o seguinte, ó, o que a gente vai fazer? Para que a gente possa emparelhar, quem já fez faculdade de Direito tem essa noção. Quem tem o segundo grau ou tem outra escolaridade ou não está habituado a estudar para concurso, tem que emparelhar um conhecimento que é relativo a uma lei complementar, que é a Lei Complementar 95, né, que diz para vocês como é que vocês devem estudar direito, principalmente nas leis. O que é um artigo, o que é um parágrafo, o que é um inciso, o que é uma linha, como a gente lê, né, como a gente escreve, para quando eu falar aqui para vocês, a linha C do parágrafo 3º do artigo 150, vocês saberem chegar lá naquele endereço.
e saberem como escrever isso. Então é uma coisinha bem simples, uns 5 minutos, né, do nosso tempo, que vai fazer com que vocês não falem um artigo errado. Por exemplo, é certo eu dizer artigo 12 ou artigo 12º? Né? São coisas que não vão cair na prova, mas que vocês, né, daqui para frente, não vão cair naquela conversa, por exemplo, entre amigos, dizendo algum artigo, alguma coisa errada. Então, assim, ó, toda vez que vocês forem ler um artigo, um parágrafo, né, se vocês vão ler da seguinte maneira: do artigo 1º ao 9º, de forma ordinal. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. E sempre que vocês pegarem um artigo de lei, vai estar lá até o 9º. Tá? Do artigo 10 em diante, será de forma cardinal. Tá? Aí já não é mais 11º, 12º, não. É artigo 10, artigo 11, artigo 12, artigo 13. Todas as vezes que vocês pegarem um artigo de lei, muitas dessas vezes vocês vão encontrar dentro de um artigo parágrafos, ou apenas um parágrafo. Quando vocês encontrarem um único parágrafo, vai estar lá de forma escrito de forma por extenso, parágrafo único. Quando vocês encontrarem vários parágrafos dentro de um mesmo artigo, tem um símbolo lá que indica parágrafo. E será parágrafo 1º, parágrafo 2º, aí a regra é a mesma. 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, e aí dali em diante, parágrafo 10, parágrafo 11, parágrafo 12. Vocês não vão encontrar equívocos, não vão encontrar erros no que diz respeito a esse tipo de escrita na Constituição Federal. Não tem erro. Todos os artigos lá na Constituição Federal estão escritos de forma correta. Mas quando vocês estiverem estudando, por exemplo, por qualquer que seja o motivo, uma lei municipal, vocês vão achar um monte de erro dessa natureza, principalmente em legislação municipal nossa mais antiga, porque não se tomava esse devido cuidado. Então vocês vão encontrar lá, às vezes, numa lei municipal, artigo, parágrafo 12º, parágrafo 13º, vocês vão tocar o olho ali e vão saber que fizeram errado. Quem fez, fez errado. Vocês também vão encontrar, quando a gente estiver estudando legislação, números romanos. Esses são os chamados incisos. Tá? Artigo 10, parágrafo 1º, inciso 3. Quando eu disser artigo 10, parágrafo 1º, inciso 3, vocês vão lá na Constituição Federal, chegam no artigo 10, vão descer até o parágrafo 1º e vão continuar até chegar no inciso 3. É assim que a gente busca um endereço numa legislação. Vocês ainda vão encontrar nas legislações letras. A gente chama essas letras de letras ou de alíneas. Artigo 1º ao 9º, artigo 10, 11, 12, 13, parágrafo único ou parágrafos, 1º, 2º, 3º até o 9º, incisos 1, 2, 3, a linha A, a linha B, a linha C, letra A, letra B, letra C. Então, pessoal, é o seguinte, ó, isso é só uma introdução, principalmente para quem não está acostumado ainda, está começando, né, a caminhada para concurso e tal, ou não teve contato com a faculdade de Direito, não teve contato com isso. Para que vocês saibam os endereços, toda vez que a gente quiser dizer um endereço, vocês vão chegar lá lendo deste jeito, escrevendo deste jeito. Todas essas regras que a gente viu aqui, elas estão numa lei federal, só para relembrar, que a gente disse no começo, lei complementar número 95, quem quiser pode visitar lá e dar uma estudada, né? Quando não tiver nada para fazer, tomando uma arrancada. Não existe exceção a essas regras aqui. Então vocês sempre vão ler artigos, parágrafos, incisos e alíneas das mesmas maneiras que nós passamos por aqui. Quando for um parágrafo só, estará por extenso escrito assim. Vários parágrafos estarão com este símbolo, ou algo parecido com isso. Vocês devem encontrar aí, nesse material que vocês já têm, todas essas situações.
Alguma dúvida? Não? Então vamos para a matéria. Pessoal, seguinte, o que vocês já tiveram essa semana? Quando nós estivermos estudando direito tributário, nós vamos passar por todas essas criaturas que vocês passaram na semana. E aí eu vou dizer o nome deles um por um. E vou dizer para eles todos que todos os espíritos deles estejam aqui nessa sala, porque a gente vai estudar direito tributário com direito administrativo, direito tributário com direito constitucional, direito tributário com direito previdenciário, direito tributário com quem mais que teve aí na semana, só português que não. Não, português sim, né? Porque obviamente a gente não pode falar errado, nem escrever errado. Raciocínio lógico tem que fazer em todas também. Então não existe a possibilidade da gente estudar nada dissociado, coloquem isso na cabeça. Nada. Nenhuma matéria dissociada da outra. Não tem, eu vou estudar direito tributário e fim. Não, vocês vão estudar tudo ao mesmo tempo. Uma pergunta para vocês, para que todos vocês comecem a vir para cá, assim, ó, venham para a aula, vocês estão no sábado ainda desfrutando da festa de ontem, muita gente deve ter saído, eu já não tenho mais idade para sair, mas vocês ainda estão vendo que tem gente ainda meio que dormindo, mas vamos lá. O que é tributo, pessoal? Tributo é uma forma de contribuição. Vamos anotando. Antes de estudar, né, vamos anotando tudo. Tributo é uma forma de contribuição. O que mais? Taxa é tributo? Taxa é tributo. É uma espécie. Mas o que é o tributo? Imposto é tributo. Imposto é uma espécie de tributo. Noto que vocês leram o artigo 145 que está na mão. 145 é o primeiro artigo que está no material de vocês, né? 3 são as espécies de tributos. Os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Tudo bem? Faço a seguinte pergunta para vocês. Quando a União, ao direito administrativo. Quando a União, ao direito constitucional. Quando a União, quando o Estado, quando o Distrito Federal, quando os municípios cobram impostos, obrigatoriamente a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios têm que, em relação à receita arrecadada com os impostos, devolver algo para a gente. A receita, pergunto de uma outra maneira, a receita advinda dos impostos, ela deve obrigatoriamente ser utilizada e gasta com um determinado tipo de despesa. Outra maneira de perguntar, a receita de impostos, ela é vinculada, ou seja, vinculada a algum tipo de despesa. Quando eu arrecado impostos, eu tenho que gastar com alguma coisa específica determinada por lei, ou eu, Estado, eu, União, eu, Distrito Federal, eu, município, gasto com o que eu bem quiser, desde que tenha um interesse público. Para que vocês entendam uma coisinha. Artigo 16 do Código Tributário Nacional. Imposto é o tributo? Bom. Imposto é tributo, a gente já tinha visto, né? Imposto é o tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Independente de qualquer atividade estatal específica. Independente, aí vamos repetir. Independente de qualquer atividade estatal específica. O que significa independente de qualquer atividade estatal específica? Que a gente vai cobrar de você. E a gente gasta onde a gente quiser. Bom, o meu IPVA não vai para as estradas. O meu IPTU não vai para as ruas. O meu imposto de renda, eu não sei, não tem nenhuma dependência com absolutamente nada. A União gasta com o que quiser. O Estado gasta com o que quiser. O Distrito Federal gasta com o que quiser. O município gasta com o que quiser. Pode gastar com pessoal, pode gastar com rua, pode gastar com estrada, pode gastar com funcionário, pode gastar com qualquer desgraça que vocês imaginarem. Existe uma lei para cobrar cada coisa. Mas existe uma lei dizendo que eu não preciso fazer algo específico em troca, eu não preciso entregar uma atividade específica para cobrar o teu IPTU, eu não preciso fazer uma atividade específica para cobrar o teu imposto sobre serviço, eu não preciso fazer uma atividade específica para cobrar o teu ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Eu não preciso fazer uma atividade específica para cobrar o teu IPVA. Eu não preciso fazer uma atividade específica para cobrar o teu ICM. Eu não preciso fazer uma atividade específica para cobrar o ITCMD, o Imposto Estadual. Eu não preciso fazer uma atividade específica para cobrar o Imposto de Renda.
Eu não preciso fazer uma atividade aí. Vamos lá, peguem aí esse material de vocês. Um pouquinho mais à frente. Tem um capítulo que diz Impostos da União. 7. São 7 e viram que o 7º é o imposto sobre grandes fortunas. Rico a gente não impõe, não cobra, tá? Então esse imposto aí não existe até hoje. Mas quando criado também eu vou poder arrecadar, União, tá? Vou poder arrecadar e não preciso desempenhar nenhuma atividade específica. Então quando vocês ouvem ou leem no Face, as pessoas dizendo que pagaram IPVA e a estrada está cheia de buracos, o Estado não precisa gastar o IPVA nas estradas. Paguei meu IPTU e as praças estão todas sujas e está cheio de grama, e pasto, né? Não tem grama nas praças. Está cheio de pasto e as ruas estão esburacadas e fizeram o quê com o meu IPTU? Eu não preciso, o município, gastar o IPTU com as ruas, com as praças. Eu posso gastar no que eu quiser. Entenderam? Não quer dizer que eu não deva gastar certo. Mas a lei diz que o imposto é uma receita que o Estado, que a União, que o Distrito Federal, que o município arrecadam e que não precisam desempenhar nenhuma atividade específica relativa a vocês, seus babacas que pagam. Todo mundo aqui é um babaca. Não, não é. Não é porque, pessoal, sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Todos esses entes estatais que a gente está estudando, União, Estado, Distrito Federal e municípios, eles possuem receitas que têm essa natureza, a natureza do imposto, que eles têm uma certa liberdade para gastar, mas também existem receitas que são vinculadas. O que são receitas vinculadas? As receitas vinculadas são aquelas que, ao contrário dos impostos, quando arrecadadas, devem ser utilizadas para custear determinado tipo de serviço. Vamos a este exemplo aqui. Taxa. E aí, quando a gente está falando das taxas, nós vamos lá no artigo 77 do Código Tributário Nacional. Estamos no Código Tributário Nacional, estamos fazendo um passeio sobre artigos que não caem na prova. Só que, como eu disse lá no começo, vocês precisam entender o que está por trás dos artigos que caem na prova. Peguem aí o artigo 145 que cai na prova, é o primeiro artigo que está na mão. Vocês viram que o artigo 145 cai na prova e que o artigo 145 fala de imposto, de taxa de contribuição de melhoria, e se fala de imposto, de taxa de contribuição de melhoria, cai na prova. O que está por trás do artigo 145 são as informações que não estão ali, mas que vocês hoje, sobre imposto, já sabem. E sobre taxa, vocês vão saber agora. Aquilo que a gente ouviu do artigo 145 se repete no artigo 77 do Código Tributário Nacional sobre as taxas. As taxas podem ser cobradas em duas circunstâncias. Quais são as duas situações? As duas situações são as seguintes. Eu posso cobrar taxa quando eu presto um serviço, portanto aí nós já começamos a tratar a taxa de maneira diferente do imposto. O imposto eu não preciso nada. Posso cobrar e acabou. Pego o dinheiro e faço o que eu quiser com o dinheiro, desde que com finalidade pública, tá? A taxa não. Para que eu cobre uma taxa, eu tenho que, como contraprestação, prestar um serviço. Primeira situação. Exemplo. Bagé, taxa de coleta de lixo, um serviço. Presto serviço de coleta de lixo, cobro taxa de coleta de lixo. Então nós conseguimos enxergar, diferente do IPVA, diferente dos impostos federais, diferente de todos os impostos estaduais e impostos municipais, consigo enxergar que na taxa existe uma contraprestação, então não é independente de qualquer atividade estatal específica, não, agora depende de uma atividade estatal específica. Conseguiram enxergar a primeira situação. A segunda situação, que eu posso cobrar taxa. Exercício efetivo do poder de polícia. O que é exercício efetivo do poder de polícia? E agora nós já estamos visitando o direito administrativo do professor Marcel. Exercício do poder de polícia? Segurança e exercício do poder de polícia? O Marcel ainda não passou por aqui nesta matéria. Não. Segurança não é. Portanto, essa polícia, essa palavra que vocês escutam aqui, exercitar o poder de polícia,
Não é o policiamento, repetindo, não é o policiamento ostensivo da Brigada Militar, não é o policiamento da Polícia Federal, não é o policiamento da Polícia Civil, não tem esse condão, não tem esse caráter. É o policiamento de restringir atividades, de fiscalizar. Fiscalização. Quando quem é que morava hoje de manhã, estava contando aqui, que morava perto de um pub? Vocês já ouviram falar, obviamente, todo mundo que vai fica surdo lá dentro. Quem mora do lado de fora não dorme. Quem vai e fica surdo lá dentro, está cagando. Quem não dorme do lado de fora, tem aula sábado de manhã. Vocês já ouviram falar de isolamento acústico? Óbvio. Todo mundo já ouviu falar. Deve existir isolamento acústico para que aquilo que acontece aqui dentro não saia e aquilo que acontece lá fora não entre. Isolamento acústico, quando fiscalizado por quem? Pelo poder público. O poder público estará exercendo... Completem a primeira série, pessoal. Maria é bonita. Não é tu, Maria. Não é tu, Maria. Maria é bonita. Lembra? Agora é outra. Quando o poder público exercita o poder de polícia, ele poderá cobrar... Não! Taxa. Quando o poder público exercita o poder de polícia, ele poderá cobrar taxa. E a taxa é pela prestação de serviço público específico ou divisível e também, pelo que a gente está vendo agora aqui, pelo exercício do poder de polícia. Vai lá a vigilância sanitária num restaurante? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vai lá a vigilância sanitária num restaurante e encontra o que vocês não costumam ver, mas sempre tem. Carne ruim, frango ruim, legume ruim. É bom a gente não entrar na cozinha de restaurante. Eu não acompanho mais a vigilância sanitária, digo isso para vocês. Quando encontra, o que pode fazer? Multar. Mas antes disso, vamos dar um exemplo daqueles que estão no Fantástico Mundo de Bob, né? Tá tudo certo, restaurante lindo, maravilhoso, frangos da mais alta qualidade na cozinha, congelados. Acontece uma vistoria, não acontece a vistoria? A vigilância sanitária não vai lá? Quando vão lá no estabelecimento que não tem isolamento acústico, a fiscalização ambiental vai lá. Não acontece a vistoria, mas também no Fantástico Mundo de Bob tem todas as paredes com casca de ovo. Tranquilo, tudo certinho, mas não teve a vistoria. Não vão autuar se tiver tudo ok, né? Não tem multa. Mas teve a vistoria, teve a fiscalização, para ir lá não tem um custo. E para cobrir o valor do custo, a gente cobra taxa. Conseguiram enxergar? Nas duas situações a gente cobra taxa. A gente coleta o lixo, presta um serviço público específico e divisível, posto à disposição do contribuinte. Ou a gente exercita o poder de polícia, a gente fiscaliza e restringe o comportamento individual para beneficiar a coletividade. Como assim restringe o comportamento individual? Restringe o comportamento do restaurante que tem que congelar a desgraça dos frangos. Então restringe o comportamento dele, cara infeliz, enfia esses frangos no congelador, que quando eu chegar aí tem que estar tudo congelado, tem que estar tudo numa temperatura, porque eu vou medir. Tem que ter isolamento acústico, senão ela não vai dormir, vai vir de mau humor, sábado de manhã, na aula. Conseguiram enxergar? Taxa nos dois motivos. Taxas são cobradas direito administrativo e direito constitucional. Pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, ela tem como fato gerador, e é uma coisinha que a gente vai estudar, o que é fato gerador, daqui a pouco. Tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, e agora vocês já sabem que exercício regular do poder da polícia não é policiamento ostensivo de segurança pública. Exercício regular do poder de polícia, ou seja, fiscalizar, fiscalização, já vamos ver o conceito no artigo 78. Ou a utilização efetiva ou potencial
de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Pergunto para vocês, vocês estão lá na casa de vocês e vocês não fazem nenhum tipo de sujeira, porque vocês ainda vão comer na casa da mãe. Vocês ainda seguem usando as louças da mãe, portanto, nem papel higiênico. Portanto, vocês não fazem lixo. Aonde vocês moram não é a casa da mãe. Vocês não utilizam o serviço de coleta de lixo, portanto, o município pode cobrar a taxa de coleta de lixo? Única e exclusivamente em virtude de uma expressãozinha que diz utilização. Vocês poderão um dia, eventualmente, usar as louças de vocês. E o serviço estará à disposição para coletar o lixo de vocês, então a taxa de coleta de lixo vem igual. Mesmo que vocês não usem o serviço. Conseguiram enxergar? Vai ter lixo ou não? Não interessa, o serviço está posto à disposição, nós vamos cobrar. Enxergaram a base do imposto, enxergaram a base da taxa, agora vamos enxergar o que é o tal poder de polícia no texto do código. Só para que vocês enxerguem que isso aqui é fiscalizar. Mas aí com um conceito legal, tá, pessoal? Ó, considera-se poder de polícia? Por que não é polícia ostensiva? Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse, olha aqui a época em que isso era escrito. Português. Harrison. Regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, e aí vem tudo aqui, ó. Segurança, e essa não é aquela segurança pública também. Higiene, ordem aos costumes, a disciplina da produção e do mercado, ao exercício das atividades econômicas, dependente de concessão, autorização do poder público e blá, 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 blá. Portanto, eu conceder um alvará de funcionamento para um estabelecimento significa que eu estou exercendo o poder de polícia e posso cobrar uma taxa. Taxa de fiscalização. Alguém aqui tem empresa? Levanta a mão. Alguém aqui trabalha em empresa? Levanta a mão. Todo mundo que trabalha tem empresa? Está precisando de uma. Quem trabalha em empresa, levanta a mão. Quem não trabalha em nada, levanta a mão. Tem que passar no concurso desesperadamente. Estamos aqui para isso. Quem trabalha, aqui não tem ninguém proprietário da empresa, mas todo mundo que trabalha em empresa sabe que lá, tomara Deus, numa parede na empresa de vocês, tem um alvará pendurado. Esse alvará passou por esse procedimento todo da administração. A administração foi lá, em um dado momento da história, fez a vistoria, viu que tinha condições, viu que tinha a possibilidade de exercer uma atividade naquele endereço, porque os bombeiros, dependendo do tipo de atividade, disseram que naquele prédio era possível, e aí todos os órgãos públicos, né, que devem fiscalizar, tenho 91% de certeza, cobraram uma taxa de fiscalização. Entenderam imposto, entenderam taxa? Vamos para a contribuição de melhoria? Você sabe que vocês pagam IPTU, né? Todo mundo sabe. Ninguém gosta. Eu gosto porque eu recebo meu salário daí. Contribuição de melhoria. Aí eu vou contar uma historinha triste para vocês. A gente, município, faz um asfalto na frente da casa de vocês e vocês dizem assim: que maravilha. Vocês sabem que dessa obra, a casa de vocês, que tinha um valor, passou a ter outro valor. Porque vocês que vendiam a casa por 200 mil, não vão mais vender por 200 mil, né? Ninguém é bobo. Ninguém aqui rasga dinheiro e é louco. Se fosse louco, não estava estudando para entrar. Pessoal, quando acontece isso, 200 mil no nosso exemplo, tá? Asfalto. Exemplo. Fez com que o imóvel de vocês fosse para
250 mil, única e exclusivamente pelo fato de valorização do imóvel naquela zona. Quem é que enriqueceu aqui? O dono da casa. E é nesta hora que o blim, 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 blim vem nos olhinhos do município. E o município faz o seguinte. Só o município não, tá, pessoal? Que fique claro, assim. Voltando para a aula de direito administrativo lá. União, está, todo mundo pode. Tá? Essa valorização imobiliária toda aqui, ó, se deu por conta de uma obra pública. Vocês não fizeram absolutamente nada por aquela obra. E existiam várias ruas na cidade que poderiam ter sido asfaltadas, não existiam? Por que vocês foram os premiados com isso? Porque simplesmente o poder público escolheu fazer ali. Como não tem dinheiro para fazer em todos os lugares, algumas pessoas são beneficiadas com isso, outras ficam no meio da terra e dos buracos, né? Para essas pessoas que são beneficiadas assim, porque Deus desceu na terra, tem um cinquentinha aqui de enriquecimento que permite, no nosso exemplo, o município, tá? Permite ao município cobrar esta irmã da taxa e do imposto, a contribuição de melhoria. Como é que funciona a tal da contribuição de melhoria? Digamos que esse asfalto aí tenha custado 3 milhões para o município, tá? 3 milhões. E esse asfalto tenha, nesses 3 milhões que o município gastou, beneficiado alguns quarteirões, vários quarteirões. Vamos dar um exemplo aí, uma obra aí, Zona Leste lá, 20 quadras, 22 quadras, algo assim. São muitas casas ali, com um asfalto beneficiado por obra municipal, tá? E que outros bairros não receberam isso. Vocês moram na Zona Leste, estão lá nos Dois Irmãos? Não, né? Vocês estão sem asfalto. Mas Dois Irmãos ganhou. Não é justo, né? Primeira coisa, eu não sou babaca. Eles ganham e eu não ganho nada. É a primeira coisa que vocês pensam, né? O município gastou 3 milhões. Cada imóvel, por exemplo, cada imóvel, digamos que fossem todos imóveis irmãos. Cada imóvel de 200 mil acabou sendo valorizado em 50 mil, cada imóvel, né, enriqueceu 50 mil o seu proprietário. O município poderá cobrar como contribuição de melhoria, no máximo, o valor da obra. Eu não posso querer, né, dividir sobre todos aqueles proprietários um valor que supere 3 milhões. Afinal, eu sou administração pública, eu não viso lucro. Então, se eu gastei 3, eu não posso, somando um pouco de cada um, passar de 3. Então, o valor máximo de contribuição de melhoria para aquela obra nova será de 3 milhões. Se eu pegar um pedaço de cada proprietário. Tá? Essa é uma limitação. A limitação pelo valor gasto na obra. A outra limitação que o poder público tem quando for cobrar uma contribuição de melhoria é a limitação de enriquecimento individual de cada um. Eu não posso cobrar de ti, dono dessa casa de 200 que passou para 250, mais que 50 mil, afinal tu enriqueceste 50, eu não posso te cobrar 60. Então existem 2 limites aí. Enxergaram a contribuição de melhoria? Fiz uma obra, tu, proprietário do imóvel, enriqueceste um pouco. Sobre este pouco, eu posso cobrar uma contribuição, chamada contribuição de melhoria. Estes 3 tributos estão no artigo 145. Os 3 tributos caem na prova. Os 3 tributos vocês basicamente enxergaram, tá? De forma bem básica. Por quê? Porque cai na prova o básico. Cai o artigo 145. Tá. Agora vem a parte ruim. Vocês pagam por terem enriquecido, né? Pagarão se o município resolver cobrar a contribuição de melhoria sobre o enriquecimento. Pode ser esse todo aqui? Não necessariamente chegue aos 50. O município pode querer custear apenas metade dos 3 milhões com contribuição de melhoria. Resolveu? Não, a gente, a gente tem 3 milhões, gastamos 3 milhões, mas nós vamos dividir com o contribuinte aí da contribuição de melhoria apenas metade da obra. Então a gente vai pegar esse 1,5 milhão que a gente quer custear
e em vez de cobrar lá o que tem que cobrar todo, eu vou cobrar um pedaço. Não, tu pode não ter que pagar 50 de enriquecimento como a título de contribuição de melhoria para o poder público. Pode ser que seja 10, pode ser que seja 1, pode ser que não seja nada se o município, por exemplo, resolver não cobrar nada de contribuição de melhoria. É uma discricionariedade aí, mas tudo bem. Digamos que tu tenha pago a contribuição de melhoria. Pagou porque o município resolveu cobrar, te cobrou de todo mundo e tu pagou e todo mundo pagou. Fantástico mundo de Bob, todo mundo pagado. O que acontece depois? Nós voltamos para o dia a dia normal, né? O que é o dia a dia normal? Não teve mais outro asfalto. O asfalto está ali, ficará por décadas ali, se Deus quiser. O que é o dia a dia normal? Em 1º de janeiro, chega um carnê. E o que é esse carnê? É o carnê de um imposto, né? Aí paramos de falar de contribuição de melhoria, que era lá, viemos para cá. Vem um carnê com um imposto, chamado IPTU. Tá. Como é que se calcula o IPTU? Com base de cálculo, ó. Todas essas coisinhas vocês vão descobrir o que é. Fato gerador, base de cálculo, alíquota, sujeito ativo, sujeito passivo. Tudo muito bom para conversar nos sábados pela manhã. Sempre comigo, sábados pela manhã. Na hora de pagar, regalo, assim. Mas, Mara, assim, ó. Base de cálculo. Já vimos contribuição de melhoria, voltamos para os dias normais. Base de cálculo do IPTU é o seu vai, viado. É o seu valor venal. Quanto custava a casa? Para quanto foi? Então eu pagava, exemplo, 1% do valor da casa a título de IPTU. Exemplo, 1% de 200 mil, 2 mil, no ano, dividido em 11 parcelas. Quando houve a valorização, a minha casa que custava 200 mil foi para 250 mil. 1% da base de cálculo de 250 mil. Estou cobrando de novo sobre o mesmo fato gerador? Não. Não é o mesmo fato gerador. Aqui é o fato, no IPTU, é o acontecimento, por isso fato gerador é um acontecimento que gera. Fato gerador do imposto, fato gerador do IPTU, o que dá causa à possibilidade de cobrança do IPTU é a existência da relação de vocês de amor, de propriedade com o imóvel de vocês. E lá não é em virtude da relação de propriedade. Lá é em virtude da existência de uma obra nova que trouxe valorização imobiliária. Então são acontecimentos diferentes, são cobranças diferentes. E pode, não só pode, como deve e acontece. Conseguiram enxergar? Sem contar, pessoal, que às vezes, no município aqui é assim. Estão vendo esse exemplo que eu dei aqui? Eu dei um exemplo aqui, eu dei 1%. Tá? Às vezes, à medida que o valor da casa é maior na vida, existem casas com valor de milhões, existem casas, né? À medida que esse valor for maior, esse percentual aqui também é diferente. No nosso município, por exemplo, esses percentuais são 0,8, 0,9 e 1, que podem ainda receber uma majoração de 20% cada um. Esse 0,8 vira 0,96 se acontecem algumas coisas naquele imóvel, como, por exemplo, não ter muro, não ter passeio. 20% nesse aqui eleva ele para 1,08 e este aqui para 1,2. O que eu estou dizendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque se vocês estiverem numa situação como aquela, por exemplo, tá?
e a valorização do imóvel de vocês faz com que vocês saiam de uma faixa para outra, além de pagar lá aquele valor, vocês aqui pagarão mais só pelo fato de ter aumentado o valor em reais, de 200 para 250 mil, por exemplo, mas também poderão, além disso, vir para uma faixa nova, de 0,8 para 0,9, por exemplo. Então pode subir ainda mais. Isto não... Também ajuda a calcular. Isso não só pode acontecer, como acontece e deve acontecer. Digo para vocês, contribuição de melhoria no nosso município, nos últimos anos, ainda a gente não tem cobrado. Ainda. De que forma seria cobrada essa contribuição de melhoria? Seria um boleto? Um boleto. A forma que a administração escolhe... Desculpa? Separado é outra coisa. Quando eu te cobro taxa de coleta de lixo, ela vem junto, né? Por uma questão de esperteza. Eu quero que tu pague as duas coisas juntos e não quero que separe as duas coisas, porque eu quero arrecadar tudo junto. Se eu te mandasse um carnê de IPTU e outro carnê de taxa de coleta de lixo, eu teria inadimplências em separado. Criaria situações de, nesse mês estou bem, pago um pedaço, o outro eu já não pago, então vai tudo junto para o meio do inferno. A contribuição de melhoria, ela viria à parte. A gente te cientificaria com um auto, né? Ó, tivesse uma valorização, vem tudo explicado. Tivesse uma valorização de 50, tá, laudo, todas as etapas, tá aqui, ó, vai pagar. Pode ser parcelado? Pode, aí vai depender da lei específica e da situação. Não só pode, como vai. Né? Porque uma valorização dessa aqui, se a gente inventar de cobrar o todo, não vão te tirar 50 mil assim. Um exemplo desse. Entenderam até aqui? Artigo 81, pessoal, do Código Tributário Nacional. Ó. Lembrando que eu disse para vocês que hoje vocês não se preocupem em copiar, tá? Por isso que a gente está caminhando lá pelo Código Tributário Nacional e não pela matéria daí. O artigo 81 do Código Tributário Nacional é que traz o conceito de contribuição de melhoria, que é isso que a gente está conversando aqui agora. A contribuição de melhoria é cobrada por todos, ó, União, Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para custear obras públicas de que decorra valorização imobiliária. Enxergaram? Então, houve a valorização, posso cobrar a contribuição. Tendo como limite máximo total a despesa realizada. Lembra da história dos 3 milhões? O limite máximo que o município, que o Estado, que a União, o Distrito Federal podem cobrar, no máximo é o valor que teve de custo da obra. Então, esse é o limite máximo. Tendo como limite total, então, a despesa realizada e como limite individual, o acréscimo de valor. Ou seja, aquilo que vocês enriqueceram, digamos assim. Enxergaram a contribuição de melhoria? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Vocês enxergaram, de certa forma, bem superficial, os 3 incisos do artigo 145. Quando nós estamos estudando a Constituição Federal, a Constituição Federal diz que existem esses 3 tributos de forma expressa, né? Ali o 145. União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir impostos, taxas e contribuição. Além da Constituição Federal dizer isso, o Código Tributário Nacional diz a mesma coisa. Lá no comecinho. Aqui, ó. Artigo 5º. Os tributos são impostos, taxas e contribuição de melhoria. Portanto, quantos são os tributos? São 5. Do município? Não, tributos. Tributos, União, Estado, Distrito Federal e municípios. O Código Tributário Nacional, pessoal, traz 3 tributos. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. A Constituição Federal traz 3 tributos. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Quantos são os tributos? Não são 3. São 5. Porque o Supremo Tribunal Federal já disse que são 5. Ele trouxe outros 2 que não estão de forma expressa nem na Constituição Federal como uma subclassificação, nem no Código Tributário como uma classificação também. Não estão de forma expressa, mas são
Empréstimos compulsórios também são tributos. Contribuições especiais também são tributos. Vamos estudar? Vamos. Estão na Constituição, inclusive na matéria de vocês. Mas não estão como classificação expressa. Foram, pelo Supremo Tribunal Federal, considerados também como tributos. Então, assim, ó, Cristiano, como é que eu respondo esta desgraça na prova? Na prova, vocês vão ter que ter feeling. Para aí, só um pouquinho. As duas coisas estão certas, as duas coisas estão certas. As duas. Se houver uma pergunta sobre a classificação expressa na Constituição Federal, sobre a classificação expressa no Código Tributário Nacional, a classificação expressa é a que envolve 3 tributos. Mas se perguntarem para vocês sobre a classificação e não falarem a classificação expressa, a classificação envolve 5 tributos. Imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, contribuições especiais. Que nós vamos estudar. Artigos em seguida tem aí, 148, 149, os outros tributos. Os empréstimos compulsórios e as contribuições. Feito até aqui, agora nós vamos fazer o seguinte. Lembra que eu disse que a gente ia fazer um esquema? Está na hora do esquema, mas antes a resposta sobre a pergunta o que é tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, blá, blá, blá. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculadas. Vamos dividir o artigo 3º em pedaços. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Significa dizer o quê? Que é em dinheiro, prestação pecuniária, e que é obrigatória. Não adianta vocês dizerem não quero pagar. A gente vai e arranca do bolso de vocês na marra. Não arranca não, arranca sim. Experimenta ficar um tempinho sem pagar o teu IPTU para ver se a gente não tira a casinha. Ah, mas a casinha é a casinha onde eu moro. Esta é a exceção. Não interessa se vocês não pagarem o imposto, mesmo que seja a casinha onde vocês moram, eu arranco a casinha de vocês. É ruim de jogo, não adianta dizer não. Por isso, prestação compulsória. O que significa dizer obrigatória. Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, algo que possa também ser considerado de valor monetário. Que nós não vamos entrar nesse mérito. Quais são as coisas que podem ter essa consideração, que podem ter esse mesmo... Não vamos entrar nisso, senão a gente vai ficar até o meio-dia só falando desse pedaço. Que não constitua sanção de ato ilícito. O que significa este pedaço aqui? Que não constitua sanção. O que é sanção? Sanção é uma pena. Que não constitua pena por ato ilícito. Portanto, tributo é tudo aquilo que não seja uma punição porque vocês praticaram uma infração no casamento de vocês. Alguém aqui é casado? Quando vocês ouvem aquela frase, os homens agora, hoje eu estou com dor de cabeça. Já ouviram essa frase? Quem diz que não é mentira. Isto é uma pena. Isto no casamento não seria considerado tributo. Multa não é tributo. Portanto, se vocês estão dirigindo o veículo de vocês e algum tempo depois o correio bate a porta e entrega um auto de infração com uma multa de trânsito. Multa de trânsito não é tributo. Se vocês devem emitir nota fiscal quando vocês prestam um serviço e não a emitem e a fiscalização descobre, vocês recebem um auto de infração com 2 cobranças, ou 2 autos de infração. Um com a cobrança do tributo que não foi pago, porque não teve nota, não conseguiu o fisco cobrar o tributo, não conseguiu cobrar o imposto sobre a nota.
Então vão, com um auto de infração, cobrar um imposto sobre a nota. Beleza, este imposto é tributo? É. Porque o fisco descobriu que vocês não emitiram a nota, descobriu o quantitativo que deveria ser pago e cobrou o tributo. Cobrou o imposto. Mas isso não passa em branco. Vocês, como diz o Lucas Neto, que a minha filha adora, fizeram besteirinha e não emitiram a nota, portanto, vocês vão ser punidos com uma multa. A multa, que é uma sanção por um ato ilícito cometido, ou seja, não emitiram a nota, a multa, sanção por ato ilícito, não é tributo. Pode vir a multa junto com o tributo, junto com o imposto, no auto de infração? Pode. Pode. O imposto é tributo, a multa não é tributo. Estão no mesmo documento, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até aí, conceito de tributo, ok. Que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Instituída em lei significa dizer o seguinte, que eu não posso bater na porta de vocês e dizer assim, ó, paga. Que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Instituída em lei significa que quando vocês recebem o carnê do IPTU lá na casa de vocês, este tributo, este IPTU cobrado de vocês, teve antes de chegar na casa de vocês, uma lei que o criou, que o instituiu no município. Mesma coisa o IPVA. Quando chega lá no início do ano, no final do ano, já está pronto no site para que a gente pague, tem uma lei dizendo como é, tem uma lei dizendo qual é o percentual. Mesma coisa o imposto de renda, que diz as alíquotas. O 27,5% que está todo mundo aqui em busca, né? Todo mundo quer pagar 27,5%, né? Todo mundo quer pagar 27,5%. Quem não quer pagar 27,5% quer ser piloto. Instituído em lei significa isso. Eu não poderia cobrar nenhum desses que vocês conhecem. Nem IPTU, nem ISS, nem ITBI. Toda aquela historinha que a gente fez lá no início. Nem TCMD, nem ICMS, nem IPVA, nem Imposto sobre Importação, nem IOF, nem Imposto sobre Exportação, nem Imposto sobre Grandes Fortunas. Tanto é que o Imposto sobre Grandes Fortunas, que a gente falou, ele não existe até hoje porque não existe ainda a tal da lei complementar que o instituirá. Então, tem uma gama de tributos, 7 federais, 13, 3, um monte de impostos. E este, Imposto sobre Grandes Fortunas, não existe por dois motivos. Primeiro, não é interessante cobrar dos ricos. Não é interessante? Não. Quem são aqueles que financiam as campanhas eleitorais? E quem é que faz a lei? Quem faz a lei que vai cobrar o tributo? Que vai cobrar o imposto? Porque é um imposto federal? É o Congresso Nacional. Tá? O Imposto sobre Grandes Fortunas é um imposto federal. Peguem aí o 153.7, lá no 7. Ó, grandes fortunas nos termos de lei complementar. A União vai legislar e vai criar. Cadê a lei complementar? Que fala aí? Ela até hoje, o Congresso Nacional não a editou. Então, se ela não existe o imposto ainda. Então, não existe este tributo. Imposto sobre grandes fortunas ainda não existe e a gente comentava que não é interessante. Não é interessante por quê? Porque quem vai editar tal lei complementar é o Congresso Nacional, porque é um imposto federal, é um imposto da União. Os deputados e os senadores são eleitos com... Vamos sair do fantástico mundo de Bob e vamos para a realidade. São eleitos como? Com dinheiro de quem? Dos grandes fortunas, dos ricos. Quanto custa uma campanha para senador, quanto custa uma campanha para deputado federal. Então, eles, deputados e senadores, vão legislar contra quem tem grandes fortunas? Um dia chegará. Mas até hoje nós estamos com essa Constituição aí desde 88, nós estamos em 2019. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Esse pedaço aí sou eu, fiscal de tributos. Atividade administrativa plenamente vinculada significa, aí voltando lá para direito administrativo do Marcel. Atividade vinculada, ato administrativo vinculado. Já estudaram atos administrativos com o Marcel? Qual foi a parte do Marcel esta semana? Para eu saber? Eu também.
Agentes políticos, tá, ele vai chegar em atos administrativos com vocês, e quando ele estudar atos administrativos, vocês vão ver que existem atos administrativos vinculados e que existem atos administrativos discricionários. Quando vocês enxergarem a diferença, ato administrativo vinculado e ato administrativo discricionário, vocês vão lembrar disso aqui. O ato administrativo discricionário é aquele que eu tenho um espaço, sabe, uma margem assim, em que a gente deixa a corda um pouco frouxa, para que eu possa me mexer. Tá, beleza. O ato administrativo discricionário é assim. O ato administrativo vinculado não tem margem. Ou eu faço daquele jeito ou fiz errado. Eu só tenho uma maneira de praticar o ato administrativo vinculado. Como é que eu cobro o IPVA do Estado? Todo ano. Por quê? Porque uma lei diz que é todo ano. Num percentual que incide sobre o valor do veículo, percentual aquele que uma lei diz qual é. Com datas de vencimento para parcelamento ou pagamento à vista, que uma legislação tributária define qual é. E o fiscal do Estado, o auditor do Estado, quando cobra, quando lança, quando calcula, ou cobra daquele jeito vinculado, ou cobra errado, e se cobrar errado, vocês não precisam pagar. Tu tem que saber a mesma coisa que o fiscal te cobra. Estudar. Quanto custa a tua casa? Alguma vez já pegaste teu carnê de IPTU para ver se o valor da tua casa bate com o valor que está lá no carnê de IPTU? Quanto custa teu carro? Alguma vez você já viu se a alíquota aquela que vem no boletim, que é uma alíquota normalmente de 3%, é a que está te cobrando até agora? Quanto tu ganhaste de salário no ano? Tu já viu se a Secretaria de Finanças e Economia, de Economia, Finanças e Recursos Humanos está dando aquele relatório informativo teu do ano inteiro, de forma correta, para tu declarar para a Receita Federal a tua receita do ano anterior e ter uma cobrança correta, de acordo com o teu próprio lançamento? Tu já viu alguma coisa relativa aos impostos que tu paga? Não, não e não para as 3 perguntas. Se houver erro, pessoal, e vocês não sabem, vocês pagam. Então, como é que eu faço? A gente faz descobrindo o erro. Como é que a gente descobre o erro? A gente fuça. Porque quem fez o mesmo concurso que vocês fazem. Teve que estudar e também erra. Porque não é feito assim, é feito à mão. Ah, mas é feito no sistema, o sistema é informatizado, e quem é que coloca as informações dentro do sistema? Alguém que erra. Que horas é o intervalo? 10h15. Então vamos lá. Até e voltamos no esquema. Tomar uma água que está calor.